USB, aquela entrada para você poder carregar o seu celular, câmeras, GPS e terminal de computador de bordo. Isso para ser colocado ao longo do contrato. A minuta do edital, portanto, está publicada até o dia 2 de julho. Ela pode ser consultada no site da Endec. Entre os pontos contemplados na nova licitação, além dos ônibus mais modernos, também está a sustentabilidade. Previsão de 60 ônibus elétricos que não emitam poluentes e circulem com baixo ruído. Agora é esperar para ver se dessa vez a licitação terá pelo menos uma empresa, porque na outra tentativa os envelopes foram abertos, estavam todos vazios. Às 10h22, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos trazer para você o seu caminho pensando na próxima leva de feriados. Esse final de semana promete ser de muito descanso para muita gente, trabalho em pleno dia do trabalhador também, mas para quem tem a oportunidade, uma chance de pegar estrada, seguir para os caminhos do interior paulista ou para outras regiões do estado. E a gente vai saber os melhores horários para você fazer essa viagem, programando o seu feriado prolongado aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum... Também o 0800 055 5550 e o nosso chatbot, que é o 4589-3999. E antes mesmo de pegar a rodovia, Fredo, o pessoal pode verificar como que está aqui o sistema em agora Bandeirantes, através de autoban.com.br. Nesse momento as condições são boas, João Moacir? A gente já tem uma movimentação intensa, porém sem nenhum tipo de lentidão aí que possa prejudicar a viagem do nosso cliente, né? Mas a movimentação ela já está um pouco mais forte. Nós conversamos com o gerente de operações da CCR Autoban, João Moacir da Silva, falando sobre a expectativa para o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Muito obrigado, João Moacir, pela sua atenção. Bom trabalho a você e a toda a equipe da CCR Autoban. Obrigado, nós que agradecemos aqui o espaço, Fred, um bom feriado para vocês. Para todos nós, às 10h38, já para o corredor Dom Pedro I, caminho de quem está em Campinas para o litoral norte de São Paulo. A expectativa também é grande de movimentação. No último feriado, há relatos de pessoas que chegaram a ficar 14 horas na pista para voltar do litoral norte. Cidades como Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, e que no corredor Dom Pedro acabaram tendo ali aquele momento, como o João Moacir bem destacou, a saída, tem gente que sai hoje à tarde, tem gente que já termina o expediente e vai direto, tem gente que espera mais o período da final de noite, começo da madrugada, tem gente que só vai amanhã de manhã, porque não gosta de dirigir muito à noite. Eu confesso que sou desses, viu, Nath Luquez? Eu prefiro de dia. Acho que a visibilidade dá mais segurança, mas cada um com seu cada um. E no corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, a estimativa dos 5 dias, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, é de um tráfego de 870 mil automóveis. Hoje já começa a saída com 220 mil veículos utilizando as rodovias do corredor Dom Pedro, principalmente a Dom Pedro I, mas o corredor ainda tem a Zeferino Vaz, SP-332, tem o Anel Viário Magalhães Teixeira, tem outros trechos que também são administrados pela mesma concessionária. A Rota das Bandeiras, inclusive, prevê como horário maior de fluxo entre as 3 da tarde e as 9 da noite de hoje, principal horário de saída, e depois na volta do feriado durante toda a segunda-feira. Amanhã nós vamos trazer a parcial de momento como estarão as rodovias, inclusive o caminho do litoral norte, o caminho do litoral sul. Então, FM 85.7. Tá na estrada? Deixa na Rádio Bandeirantes, porque aqui você não perde nada. E no Manhã Bandeirantes, você também tem espaço para participar com a sua mensagem, com a sua opinião, com a sua prestação de serviços. E é o que a gente faz a partir de agora, 19971021493. As primeiras participações, posicionando novamente ali do início para ouvirmos o que você tem a dizer. Heitor, bom dia. Bom dia. Hoje eu queria fazer uma denúncia. Diga. Ontem, por volta de 8 da noite, 20 horas, uma empresa de gás veio aí trabalhar na Avenida Papa João Paulo II, aqui no Padre Anchieta.
Eles trabalharam a noite toda com uma máquina perfuratriz, uma barulheira, a gente não conseguia assistir nem TV, quanto mais dormir. Eu queria saber de quem partiu essa ideia de fazer a liberação num bairro residencial onde tem prédios em ambos os lados da via, de trabalhar à noite, fazer barulho. Eles acham que o pessoal aqui no Padre Anchieta não trabalha? Eu não sei de onde veio essa ordem aí, porque eu nunca vi. 10 horas já é para parar o barulho. Eles foram até as 4 da madrugada. Aí desse jeito não dá, né? Se vocês puderem verificar isso daí, de quem foi essa ideia brilhante de fazer obra na madrugada aqui no Padre Anchieta, eu ficaria feliz. Indignado, cara, indignado, ninguém consegue dormir e a gente não tem onde reclamar. Vou ligar no 56, não vou ligar, porque o 56 não funciona. É difícil isso, né? É difícil quando a gente, como cidadão, se sente refém dentro da nossa casa de uma coisa que está ocorrendo e nós não podemos nem reclamar. Obrigado aí, um bom dia e um bom feriado a todos. Deixa eu achar aqui certinho o nome de quem passou, mas foi o Adilson quem mandou essa mensagem. E pode ter certeza que quem teve essa ideia não mora no bairro, né, meu amigo? Pode ter certeza que quem planeja uma obra noturna não vai querer isso na porta de casa. O Adilson Souza, e ele diz inclusive que tem gravado esse material, ele tem essas imagens aqui para também reportar. Pode mandar pra gente, Adilson, que eu vou pedir pra nossa produção tentar uma resposta de mais detalhes sobre a liberação dessa obra, porque existe uma lei, que é a lei da perturbação, a lei do sossego. Se tiver um bar com música alta em determinado horário, a guarda municipal vai lá, faz a fiscalização e tem que ser cumprida a lei. Só que a lei tem que ser cumprida para todos, inclusive para as obras que tiram o sossego de quem trabalha o dia inteiro e que merece, dentro de casa, ter o mínimo de paz. Às 10 da manhã e 42 minutos, também conosco, o Marco Silva Bedin. Marco Silva Bedin, que ele manda uma foto aqui. Bom dia, amigo Heitor. Essa camisa eu já tenho há alguns anos. Ela é oficial de treino. Fizeram poucas para a Copa do Mundo e ele colocou o número 13 nas costas. A cor da camisa? Vermelha. Ele tem aqui a camisa vermelha que ele mandou personalizar com 13 nas costas. Ele manda a imagem aqui pra gente também no meio dessa polêmica que a CBF diz que não é com ela. Não, a gente nunca confirmou que a camisa vai ser vermelha. Tá com uma cara, sabe do quê? Já ouviu falar a expressão balão de ensaio? Uhum. Quando jogam algo no ar pra ver qual é a repercussão. Aí joga, camisa vermelha, deixa a notícia correr, deixa rolar. Aí viu que deu uma polêmica que era óbvio que daria. Não, a gente não tem nada a ver com essa camisa vermelha. No final vai acabar sendo preto esse terceiro uniforme. E terceiro não, né? O segundo uniforme da seleção. Ideal seria se não mexessem com algo que tá quieto, né? Não mexe com o que tá quieto. Às 10h43, mais uma mensagem de áudio aqui dos nossos ouvintes pra gente compartilhar com quem está na nossa audiência. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sempre antes de escutar o seu programa, o nosso programa, né? É nosso. Eu escuto o Band de São Paulo, mas eu acho que aquele Cláudio Humberto lá, ele é muito amargurado, cara. Ele só vê coisa ruim no Lula, ele só critica o Lula. Eu nunca vi um cara tão amargurado. Mas fora isso, hoje ele estava comentando que a Lady Gaga pediu para desligar a luz do aeroporto do Galeão. Meu, será que isso aí é a Lady Gaga mesmo? Será que não foi o marketing para chamar a atenção que ela estava chegando na cidade, para o pessoal lembrar que vai ter o show lá, para as pessoas virem, que nem foi com a Madonna, né? Será que as pessoas só veem o lado negativo da coisa? Será que, por exemplo, pagou 15 milhões, vamos supor que esse show aí enche os hotéis, os bares, as festas, as coisas que vai rolar com isso daí, né? Eu sei que a gente sempre vê esse lado, mas tem outro lado da coisa também. A gente tem que ver as coisas um pouco mais positivo, gente. Só negativo não vai. Vamos pensar o melhor, porque já tá difícil, né? E outra coisa que eu queria falar, que eu escutei lá também, sobre a paz que estava entre PCC e Comando Vermelho, acabou. Então quer dizer que agora os caras voltou a ser inimigo de novo, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, Heitor, porque você é um dos melhores comentaristas que tem. Que isso, obrigado. E é imparcial. Valeu? Um abraço, Heitor. Eu queria ir lá ver o show da Lady Gaga, viu? Mas também. Só que eu tenho que trabalhar aqui, vou ficar gago de tanto trabalhar. Fica com Deus, Heitor. Nós vamos virar os gagá daqui a pouco, né, Alexandro? Bom dia pra você, muito obrigado pela sua audiência e pela mensagem.
A história da Lady Gaga diz que a equipe da cantora da Lady Gaga pediu para que as luzes do galeão na área externa do desembarque fossem apagadas. O motivo não foi informado. Lady Gaga sempre foi uma artista excêntrica, seja pela forma de vestir, seja pelos videoclipes, seja pela forma como ela se comporta no palco. Mas tem uma boa fama, viu, nos bastidores do grande mainstream, porque ela está muito acima da nossa convivência aqui, do mundo real em que nós vivemos. Mas ela tem uma boa fama lá nos Estados Unidos de ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa que trata bem os fãs. Foi meio com quem estava na porta do Copacabana Palace? Foi, um pouquinho. Mas não é o primeiro caso de artista que trata meio blasé o público. O que ela tem que fazer é justificar o cachê do show que ela vai fazer no sábado nas areias de Copacabana. E aí eu tenho certeza que vai ser um mega espetáculo. Agora, no nosso mundinho aqui, nesses anos cobrindo também na nossa profissão vidas de celebridade, as horas da venenosa da vida. Verdade. O que a gente descobriu já com o tempo é que muitas vezes o mala não é o artista. O mala é o assessor que acha que é mais do que o artista. Com certeza. Muitas vezes vem alguém, tudo bem que pode ser em alguns casos algo combinado. Você vai lá, vou contratar você para ser meu assessor, minha assessora, você vai ser a parte chata que vai fazer o trabalho sujo para manter a imagem limpa do artista. Mas vi várias situações que não foi assim. Que assessor chega querendo mandar, desmandar, não pode perguntar isso, não pode falar aquilo, não pode falar... E aí você vê o artista completamente desarmado, guarda baixa, educado, simpático e respondendo exatamente aquelas perguntas que diziam que não poderiam ser feitas. É mais artista que o artista. Eu, graças a Deus, sempre tive autonomia, Nath, de quando alguém fala que você não pode perguntar determinado assunto, fazer aquela exata pergunta. Fazer questão disso, né? E sempre fui bem tratado por artistas que os assessores depois... Isso vale para político também, tá? Isso vale para político também. Tem muito político que o assessor acha que é vice-deus, e aí você vai conversar com o político mesmo... O cara tá de boa, tá tranquilo. Sim. Não tem problema nenhum de responder nada. Então tem assessor que para justificar o emprego ele quer mandar mais e aparecer mais do que o assessorado. Isso infelizmente é uma realidade. Imagino que já tenha acontecido com você, com os artistas que vêm aqui no Band Mulher com também. Com certeza, mas eu acho que a gente também coloca muitas vezes os artistas, né, nesse espaço de celebridade, e muitas das vezes eles são seres humanos, muitas das vezes não, eles são seres humanos normais, então é normal você chegar cansado de uma viagem, eu acho que ela veio dos Estados Unidos, longa, uma viagem longa, dentro de um avião, aí você chega, tem todo um trânsito, aí você chegar no seu hotel, primeira coisa que você quer é deitar na sua cama, dormir pra ter preparado pro dia seguinte. É lógico, ela é artista, ela escolheu isso, mas nem sempre a pessoa tá passando por um dia legal, às vezes a pessoa tá cansada, só quer entrar no hotel, não quer ficar de muito papinho. Então eu acho que às vezes a gente coloca eles num patamar de semideus e que não existe isso, eles são seres humanos, né? Custava dar um tchauzinho? Não custava nada. Custava. Não ia quebrar a mão dela, também mas... tem o estrelismo. Mas a gente tem que considerar que a Lady Gaga, ela tem algumas questões sérias de saúde, Sim. ela tem fibromialgia, ela tá em tratamento de lúpus, então ela convive com dores no dia a dia. Mas repito, um tchauzinho na sacada do Copacabana Palace não mudava nada. A Madonna, quando veio pro Brasil, também tem algumas exigências. Aí, outra coisa também, exigência de artista para show. Ele pede... Tem aquelas coisas excêntricas, né? Tem. A Madonna, por exemplo, queria que o vaso sanitário tivesse a tampa trocada todos os dias para ninguém guardar a tampa da privada onde a Madonna sentou. Gente. Mas tem muitas vezes que o pedido não é para o artista, tá? É para a equipe dele. Sim. Então eu quero tantas garrafas de uísque. O cara não vai tomar 50 garrafas de uísque no camarim de um show que vai durar 2 horas. Mas são as garrafas para a equipe que vai montar aquele palco 2, 3 dias pendurado no cabo. E depois que o serviço está feito, vai comemorar também. Então, tem muita coisa que sai na mídia, que cai nas costas do artista, mas que não necessariamente é exigência do artista ou chatice do artista. Às vezes é do entorno dele que acha que também é semideus. Agora, com relação à tal da trégua do PCC e do Comando Vermelho, eu confesso que às vezes eu fico preocupado de saber como é que isso vira notícia. Daqui a pouco vai ter assessoria de imprensa de facção criminosa, daqui a pouco vai ter perfil oficial do PCC, do Comando Vermelho, publicando nota oficial.
Porque o que se tem de notícia dos bastidores, e que o Ministério da Justiça está investigando agora, é que eles aceitaram dar uma trégua que começou no mês de fevereiro e nós não terminamos o mês de abril e essa trégua foi encerrada. Supostamente pelo fato de que o Comando Vermelho teria matado um homem responsável por trazer drogas para as duas facções, drogas e armas para o Brasil, para as duas facções. Então o Comando Vermelho teria matado esse cara que era estratégico também para o PCC, sem um diálogo entre as duas facções, e que não foi uma declaração de guerra. Foi só o fim de uma relação que poderia ser mais amistosa. Só que a gente fala disso com tanta naturalidade que parece que a gente está falando de duas empresas privadas, parece que a gente está falando de dois órgãos governamentais. A gente está normalizando muita coisa absurda nesse país. A gente está normalizando relação de facção criminosa como se fossem partidos políticos. Opa! A gente está achando que notícia de facção é coisa do dia a dia. Não é. A partir do momento que a gente pede a noção do absurdo que é tudo isso, a gente começa a conviver com ele no nosso dia a dia e esse é um caminho perigosíssimo para todos nós. Às 10h52, Nath Luquezzi, a gente fala muito sobre o trem Intercidades, que é uma obra prometida há tanto tempo, mas que agora parece que vai sair do papel, de Campinas a São Paulo. Mas existe um outro processo que já começou, de um trem Intercidades de Sorocaba a São Paulo também. Qual é a novidade que tem nesta quarta-feira sobre esse assunto, Nath? O governo do estado de São Paulo publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial a abertura da consulta pública do projeto de parceria público-privada para esse trem Intercidades Eixo Oeste, ali Sorocaba, que prevê a concessão patrocinada do serviço de transporte ferroviário de passageiros entre São Paulo e Sorocaba. A iniciativa está sendo conduzida pela Secretaria de Parcerias em Investimentos e tem o objetivo de receber sugestões, contribuições também que possam aprimorar esse projeto. Os documentos e as orientações para essa participação estarão disponíveis a partir de hoje em uma data room com acesso mediante a solicitação pelo e-mail ppptceixooeste@sp.gov.br. Então os interessados devem informar nome completo, e-mail, CPF, instituição, telefone e cidade. A consulta pública vai ficar aberta até o dia 2 de junho deste ano de 2025. Será que é utopia ou realidade, hein? Investimento em linhas de trem, linha ferroviária, malha ferroviária, ela é fundamental para um país tão dependente das rodovias como o nosso. Então, quem sabe com esse investimento, mas tem que ser barato. Não adianta ser um trem caro que as pessoas não vão ter condições de estar fazendo essa viagem. Deixa eu agradecer aqui, tem mensagem chegando, mas o Dorival Moretti, o DDD dele é 55, tá ligando aqui pro nosso número do WhatsApp, a gente não consegue atender as ligações do WhatsApp, e eu me arrisco a dizer que essa ligação que vem do Rio Grande do Sul é engano, tá? Porque ele tá aqui desesperado, falando sobre um caso da empresa dele, então... meus amigos, aqui o bagulho é louco, como diria o outro. 10h54, a gente vai daqui a pouco girar mais a participação aqui da nossa região, dos nossos ouvintes, e trazer também o seu espaço para você poder comentar, para você poder participar conosco. E ainda outras informações que marcam esta quarta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirante segue com a nossa programação. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo publicou nesta terça-feira no Diário Oficial a lista final das unidades que aderiram ao programa Escola Cívico-Militar, com implementação já no segundo semestre deste ano e previsão de atingir 50 mil estudantes. Das 100 escolas que apareceram na lista final, 22 são da região de Campinas. A lista específica com as unidades regionais você confere no portal bandmulti.com.br. Para aprovação do projeto, foram realizadas 3 rodadas de consulta pública com 302 comunidades que manifestaram interesse no modelo. Nas consultas, tiveram direito votos pai, mãe ou responsável pelos alunos menores de 16 anos.
estudantes a partir de 16 anos ou seus familiares, em caso de abstenção dos alunos, além de professores e profissionais da equipe escolar. As escolas cívico-militares seguirão o currículo paulista, definido pela Secretaria de Educação. Além disso, caberá à Secretaria de Segurança Pública apoiar a pasta de educação no processo seletivo para os candidatos a atuar como monitores nas unidades de ensino cívico-militares. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 59 minutos, 10 horas 59 minutos. O Manhã Bandeirantes traz agora como destaque um serviço que o campineiro conhece bem e vai ser a oportunidade da gente tirar algumas dúvidas sobre ele. Eu estou falando do Poupa Tempo. O Poupa Tempo está avançando num processo de digitalização com a expectativa de reduzir o tempo de atendimento, isso que já vem acontecendo, e gerando uma economia de 228 milhões de reais. Há, inclusive, um estudo feito pelo governo do estado que aponta um reconhecimento por 98,7% dos cidadãos paulistas. Conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, às 11 da manhã, nosso convidado é o Carlos Neto Vaz, diretor de Serviços ao Cidadão do Prodesp, que é o processamento de dados do Estado de São Paulo, responsável pelo Poupa Tempo. Carlos Neto Vaz, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos de Campinas e região.
Muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com os ouvintes da região e vai ser um prazer a gente tirar essas dúvidas aí. Quais foram os avanços nesses últimos anos que fizeram gerar essa economia de 228 milhões de reais e a possibilidade de reduzir o tempo de atendimento, Carlos? O Poupa Tempo ele trabalha muito com uma gestão de inovação, não esquecendo a excelência do atendimento. Quando nós falamos em atendimento, só no ano de 2024 foram mais de 45 milhões de atendimentos nos postos, mais de 76 milhões de interações digitais, uma queda na redução de espera dentro do posto de 13 para 6 minutos, e a transformação digital ela acaba ajudando a população a sentir essa melhoria, essa excelência no atendimento. Claro que muito treinamento, muita capacitação dos funcionários ali presenciais, e isso vai ajudando a redução no tempo de melhora e uma economia que foi vista e sentida, que foi de 228 milhões em todo o sistema do Poupa Tempo, né? Há uma expectativa de novos serviços em breve também serem colocados à disposição do cidadão no Poupa Tempo? Isso vem ao longo do ano acontecendo, né? Nós temos aí mais de 3.700 serviços disponíveis no nosso canal digital. Algumas empresas também, como o Corém, exemplo, ela está fazendo parte da nossa jornada física e, assim, abre possibilidade de outros serviços também incorporarem. Mas o aumento no canal digital, ele já passou de 3.700 ofertas de serviços de todo o governo do estado do Rio de Janeiro no nosso canal Poupa Tempo. Nath Luquezzi, conosco o Carlos Neto Vaz, diretor de Serviços ao Cidadão do Prodesp, falando sobre o Poupa Tempo, um dos patrimônios aqui do nosso estado de São Paulo, um serviço que eu já usei, posso dizer que sempre funcionou para tudo que eu precisei utilizar, principalmente com renovação de documentos, entre eles a CNH. Nath. Sim, bom dia, Carlos. Uma coisa que me pega muito, né, nessa nossa era de digitalização são as pessoas idosas. Como que foi essa adaptação? Quais que foram os desafios? Já deu para sentir alguma mudança nesse comportamento, na satisfação desses usuários também na população mais idosa? A população mais idosa ela conta com a oferta física e uma oferta digital dentro do seu celular, mas a oferta física ela continua e há um tratamento todo especial para essa classe de idosos dentro dos nossos postos, em treinamento, conversando com eles, olha, não caiam em conto também de venda de serviços públicos que são gratuitos. Então, assim, há um treinamento e há uma preocupação do governo para os mais idosos. E a partir de um momento, o letramento digital ele vai se transformando mais usual para esse pessoal, para essa classe de idoso. Importante falar sobre isso porque há, inclusive, no próprio site do Poupa Tempo, um alerta de cuidado com o golpe. Não pague pelo seu agendamento. Em nossos canais oficiais, ele é gratuito, pessoal e intransferível. Os bandidos têm usado o Poupa Tempo como chamariz para as vítimas que acabam ainda caindo nesse tipo de modalidade criminosa? Olha, a gente, junto com a nossa comunicação, com todos os canais digitais do governo do estado de São Paulo, ele vem alertando para que usem os canais oficiais e não paguem pelo serviço público que é estritamente gratuito. Então a gente vem fiscalizando fisicamente nos postos, a gente vem alertando nas nossas redes sociais para que não caiam em golpe. Nath. Nessa questão de inclusão e acessibilidade, vocês também têm, né, esse compromisso de promover um atendimento cada vez mais acessível. Inclusive, teve a implantação da Central de Interpretação de Libras. Como que tem sido? Onde está disponível tudo isso? Como que foi essa iniciativa? Olha, Libras está disponível tanto pelo canal digital como em todos os postos, tá? Os 245 postos eles estão disponíveis com essa ferramenta e com pessoas capacitadas para isso, tá? Então a oferta é para todo o estado de São Paulo. Perfeito.
Nós estamos conversando com o Carlos Neto Vaz, diretor de Serviços ao Cidadão, sobre o Poupa Tempo, ele que é da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Aqui em Campinas, Carlos, há uma dúvida frequente com relação ao fechamento de uma unidade do Poupa Tempo no centro da cidade. Houve o deslocamento para que o atendimento fosse feito dentro de um shopping center. É uma tendência que as agências do Poupa Tempo sejam deslocadas de regiões centrais para áreas como shoppings, ou é um caso específico de Campinas? Caso específico, ali nós vimos a necessidade de melhoria na estrutura e no recebimento, na qualidade e o conforto do cidadão. O shopping ali oferecia uma qualidade melhor para o cidadão e, obviamente, uma redução de custo. Mas não há tendência, é somente uma preocupação em atender melhor a população local. Por hora, não há previsão de reativar uma agência no centro de Campinas do Poupa Tempo. Não, porque o Poupa Tempo em Campinas e toda a região, ela está muito bem atendida. Só no Poupa Tempo de Campinas, dentro desse shopping, são mais de 60 mesas, tá? E a gente ali tem um tempo de espera de 12 minutos. Então, a gente, lógico que tem um outro posto que é mais voltado para o digital, mas não há necessidade de novas aberturas e não vai haver nenhum tipo de fechamento do Poupa Tempo. Muito pelo contrário, a gente está procurando prover melhoria na qualidade do atendimento. Perfeito. E uma coisa, eu estive no Poupa Tempo recentemente e, de fato, a redução nesse tempo médio de espera foi muito impactado. Mas você acha que a longo prazo isso possa vir a diminuir ainda mais, ter mais serviços que possam ser feitos apenas no digital, porque isso facilita muito a vida? Sim, o governo do estado, o governador Tarcísio, ele investe muito nos canais digitais para poder prover conforto a todos os cidadãos paulistas. E com relação ao Poupa Tempo móvel, essa também é uma modalidade que vem sendo mais aproveitada no estado de São Paulo? Sim, nós vamos inclusive reativar nos próximos 2 meses a carreta do Poupa Tempo. Ela passou por uma transformação, uma reforma muito significativa, tanto em serviços digitais, uma jornada diferente que vai acontecer nessa carreta para a gente poder prover mais oferta de serviços diários dentro dessa carreta e em breve, aonde tem uma localidade que tem um tempo de espera para receber um serviço público, ela vai receber sim a carreta do Poupa Tempo. E como a digitalização ao longo dos anos, né? Qual que é no final de tudo isso, né? Qual que é um parâmetro geral desses últimos anos? O que foi sendo implantado aos poucos para chegar até aqui? Como foi esse processo? Essa jornada digital, ela vem sido pensada, ela vem sido trabalhada, inclusive pela Companhia de Processamento de Dados, a Prodesp. Ela tem um desafio de levar o letramento e ela também tem um desafio de levar todos os serviços a serem finalizados digitalmente. Então é um desafio diário, são mais de 2, 3 diretorias pensando todo dia e efetivando operacionalmente essa digitalização. Então, assim, ela já iniciou e ela não tem como retornar. E ela vai casar muito com o atendimento e o treinamento que a gente dá presencialmente. Para a gente finalizar, o Reinaldo tem uma dúvida, nosso ouvinte que escreve aqui da cidade de Campinas, e acredito que seja dúvida também de muita gente. Ele diz que mora na cidade, mas ele trabalha em Americana e ele queria aproveitar o tempo para aproveitar o serviço no Poupa Tempo durante ali o horário da jornada. Morador de uma cidade pode usar o serviço do Poupa Tempo de outro município no estado de São Paulo? Claro, claro. Ele de qualquer lugar de São Paulo, ele pode fazer o uso das ferramentas digitais, como também dos aplicativos, das lojas de aplicativos, do celular, para poder fazer o uso no canal digital. Caso tenha que ter uma jornada física, ele pode ir em qualquer posto Poupa Tempo disponível em 245 municípios.
Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, com o Carlos Neto Vaz, que é diretor de serviços ao cidadão da Prodesp, falando a respeito dos serviços do Poupa Tempo. Carlos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia de trabalho a você e a toda a equipe do Poupa Tempo. Eu que agradeço, Heitor. Muito obrigado a todos os ouvintes aí da região de Campinas. Às 11 horas da manhã e mais 10 minutos... E tem mensagem chegando, mais mensagens chegando também aqui a respeito do Poupa Tempo. Deixa eu agradecer a participação aqui do Celso Santos, que mora no Jardim Carlos Lourenço. Ele diz: só tenho elogios ao Poupa Tempo, é um ótimo serviço. A única coisa chata é que o atendimento presencial seja em um lugar com acesso complicado para quem não é daquela região da cidade e estacionamento muito caro. Faz falta um atendimento presencial no centro, na opinião do Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço. O Poupa Tempo em Campinas está dentro do Campinas Shopping. A mensagem que chega também do Edivalmir Massa. Heitor, o entrevistado falou da carreta e essa carreta estou entendendo que é levar o serviço às pessoas que têm dificuldade de chegar em centro, certo? Qual o motivo de tirar o Poupa Tempo do centro? Não prejudica o cidadão que já vai para o centro da cidade? Poderia ter mais mobilidade do que aos shoppings? Bom, na visão do Carlos, para quem está chegando agora e não acompanhou a entrevista, ele disse que foi por uma questão de melhor atender a população com as condições oferecidas no Campinas Shopping em relação ao centro da cidade. Mas eu sei que muito campineiro não concorda com isso, porque entendia que o centro não é fácil de parar carro, o centro não tem mais vaga de zona azul, na Glicério ali esquece, não dá para parar carro mais. Só aquelas pouquíssimas vagas ali no Lago do Rosário, que você para ali por 10 minutos no máximo. Agora, para quem depende do transporte público, era uma facilidade sim. Porque é muito mais fácil deslocar de qualquer lugar para o centro da cidade de Campinas do que até o Campinas Shopping, que fica ali às margens entre as rodovias Santos Dumont e Anhanguera. Às 11 horas e mais 12 minutos, tem mais mensagem de áudio chegando. Vamos compartilhar também a participação do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, oi? Você notou como o povo brasileiro tem voz nesse país, só que não sabe usar? O que eu estou querendo dizer? A CBF emitiu uma nota dizendo que não vai mudar a cor da camisa brasileira, vai continuar amarelinha e azul. Ou seja, a repercussão negativa fez com que recuassem, não é verdade? Então o povo brasileiro tem muito poder, mais poder do que nós próprios imaginamos. Nós podemos fazer uma mudança positiva no nosso país. Queria comentar rapidinho com você, Heitor Fredo, esse negócio aí da Lady Gaga pedir para apagar a luz do aeroporto e tal. Cara, eu trabalho no meio artístico com vários artistas de nome, sendo técnico de som, tá? Quando eles vêm aqui para a região, eles me contratam, eu vou lá como segundo técnico, geralmente, no meio do povo, tá? Na House Mix, no meio do povo. Legal. E diversos artistas têm várias excentricidades, certo? Eu acompanhei diversos, eu não vou citar aqui, mas tem artista que a temperatura da água tem que estar daquele jeito. O tanto de arroz ou o tanto de feijão, ou não pode ter alguma coisa, existe, tá? E essa é uma artista completa, a Lady Gaga. Aqui no Brasil nós não temos um artista hoje em dia revelado nos tempos da Lady Gaga, certo? Revelado nos tempos da Lady Gaga, tão completo quanto ela. Concordo. Não temos nenhum e que faça tanto sucesso, mundialmente falando. Não temos nenhum. Até os mais famosos de hoje em dia. Eu digo isso porque, por exemplo, Paul McCartney, estão falando disso daí. Mas Paul McCartney trouxe uma mesa de som aqui pro Brasil que é 10 caras para carregar. Ele mandou até a altura dos caras para poderem carregar e o peso para poder aguentar dos caras que precisava carregar. Então, eu acho normal que a Lady Gaga pediu. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Tem histórias também, por exemplo, das primeiras edições do Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio que teve o show do AC/DC, tem uma música Hell's Bells, em que desce um sino gigante do palco, e ali é uma badalada no sino, pão, para depois a música começar. É um clássico do rock mundial.
E o trabalho para trazer a desgraça do sino, que tinha que ser o sino deles. É uma história que ficou folclórica, inclusive, que o Roberto Medina disse que pegou um sino qualquer e fingiu que era deles porque não tinha condição. E passou. É uma logística quase impossível. E o que devem dar de volta também, de migué, nesses artistas, claro, são 140 toalhas brancas. Deve ter umas 35 ali, porque o cara não vai ficar contando uma a uma. Não, tem 122, estão faltando das toalhas. Então a maioria tá bom, vai lá, senta lá, Cláudio, e faz o show. A excentricidade faz parte do meio artístico, desde que não comprometa aquilo que é o básico, que é fazer uma boa apresentação, ter o mínimo que se espera de respeito com o fã, o resto vira folclore. As últimas mensagens aqui, deixa eu trazer a mensagem do Carlos Alberto Bueno, desejando bom dia a todos. Ontem um funcionário público me ligou perguntando onde estavam as tampas de bueiros quebrados. Expliquei ao funcionário que estava no meio da Avenida John Boy Dunlop, abaixo da Estação Aurélia, no sentido bairro Centro. É a saga do bueiro que está quebrado na Estação Aurélia. Ele andou pouco no meio da Avenida John Boy e direto ia falando que não achava. O Carlos disse ao funcionário para olhar melhor, pois haviam 2 tampas quebradas. Percebi que o funcionário nem olhou o e-mail, pois no e-mail estão as 2 fotos com o problema. Ontem, Heitor, você comentou a respeito das tampas que foram de vandalismo. Data V, não falei isso? Falei que pode ser. Essas 2 tampas quebraram devido ao excesso de ônibus bem ao lado dos bueiros, gerando trepidação. Infelizmente, o engenheiro não teve a competência em analisar a trepidação dos ônibus e outros veículos. Segue, portanto, a saga do Carlos Alberto Bueno e nós vamos continuar até que, quem sabe, o problema seja finalmente resolvido. E, por fim, o Adriano Vermelho escreve dizendo o seguinte: queria falar um pouco sobre um dos maiores absurdos da administração pública, que é vandalismo e roubo do patrimônio. É mais que chocante, é inaceitável. Veja, destruição de ônibus, roubo de equipamento de segurança, contra incêndio, por exemplo, destruição e roubos de postes, lâmpadas, fiação, uma gama infindável que nos leva à reflexão. Ele diz que até, entre muitas aspas, entende os dependentes químicos roubarem para comprar entorpecentes. Um problema sério que precisa investigar, ajudar e combater o comércio de drogas e materiais roubados. Mas o que ele não entende é a população, entre aspas, comum, na maioria jovens, perpetrando absurdos, quebrando, rasgando, queimando, enfim, vandalismo de graça, sem ter nenhum propósito ou mesmo nenhuma reivindicação. Ou que seja num protesto, nada. Fazem por fazer, por graça, por tédio, para filmar, para impressionar nas redes sociais. Será que não estamos falhando na educação desses jovens? Será que não estamos transmitindo valores e deveres de cidadãos de maneira correta? Não sei, mas algo tem que ser feito. Por isso, até a educação está presente na vida dos nossos jovens, devemos usar a lei para corrigir os desvios e falhas em seu comportamento definitivamente antissocial. Já vi muito marmanjo quebrar a maçaneta de banheiro público, já vi muito marmanjo também pichar a parede. A falta de educação, infelizmente, não tem idade. O que falta, talvez, é a compreensão de que o que é público é nosso e o que é nosso precisa ser cuidado. Dá aquela sensação de que a lixeira que está ali no meio da avenida é da cidade. A cidade é feita por nós. Se a gente paga aquele imposto, a gente está cuidando da cidade como a gente cuida da nossa casa. Enquanto a gente não entender isso, a gente infelizmente vai continuar vendo atos de vandalismo que prejudicam a todo mundo. Mas às vezes não é vandalismo, viu? Às vezes é descuido mesmo, é falta de manutenção e jogam nas costas dos vândalos. 11h19, Nath Luquezzi, uma informação importante a respeito da dengue, que hoje tem um mutirão acontecendo na cidade de Campinas. Alguns bairros previamente selecionados estão recebendo equipes da Secretaria de Saúde. Inclusive, é importante a gente trazer aqui, porque como as pessoas vão até as casas, os trabalhadores, eles usam uma roupa específica que eu vou trazer aqui. A gente sabe que tem muitos golpistas, então está acontecendo hoje esse trabalho, das 8 da manhã até as 17 horas. Eu vou listar aqui para vocês todos os bairros. A Secretaria de Saúde de Campinas teve que remarcar essa data para hoje, dia 30 de abril, esse 7º mutirão municipal para prevenção e combate à dengue. Essa mobilização estava marcada inicialmente para o dia 25, mas foi adiada por conta em virtude das chuvas. Então, 10 bairros de residências e comércios serão visitadas por esses trabalhadores para controles de criadouros do mosquito. Então,
A lista é Jardim Novo Flamboyant, Jardim Flamboyant, Parque Brasília será visitado também, Jardim Boa Esperança, Vila Lafayette Álvaro, Vila 31 de Março, Jardim Líria? Líria, é isso, Heitor? Jardim Líria, será? Acredito que sim. Jardim Conceição, Vila Madalena e Vila Tofanello. Então vão participar mais ou menos 100 agentes da saúde, funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas. Isso é muito importante, porque agora eu vou simplesmente trazer para você a imagem de como esses trabalhadores se vestem para que você receba os trabalhadores corretos e não caia em golpe. Então, esses trabalhadores usam camiseta laranja com gola careca e logo da empresa Silcado, enquanto o líder da equipe veste uma blusa verde com essas mesmas características. Todos vestem calça cinza e tem um crachá. Já os agentes de saúde que usam ali a identificação da prefeitura, tá? Então, para dúvidas serem esclarecidas, você pode usar também o telefone 156. Essa é a melhor forma de prevenção contra a dengue, eliminando qualquer acúmulo de água que possam servir aí de criadouros. Já é uma ação da prefeitura há um tempo, então já foram mais de 490 visitas a imóveis até então, com nebulização, mutirões, enfim. Então, hoje, até às 5 horas da tarde. Jardim Líria, que eu fui pesquisar aqui no novo pai dos burros, que é o Google. O Jardim Líria fica ali na região do Taquaral. São aqueles bairros que às vezes são menores, de poucas ruas, mas que tem um bairro maior que aí vira uma referência. Portanto, é ali que fica o Jardim Líria, aqui na cidade de Campinas. Cuidado para esses bairros, mas a atenção tem que ser em toda a cidade, em toda a nossa região. Às 11h22, olha, tem uma informação aqui do mundo da política que chama atenção e que vai movimentar muito as eleições para o ano que vem. Há movimentos sendo realizados para a junção de alguns partidos. Partidos que são grandes, partidos que já tiveram seu protagonismo em algum momento, alguns que estão ainda na base do governo, mas que podem juntar as peças e assim criar grandes blocos. O caso mais recente, que a Lana Canepa vai explicar pra gente, é a junção do União Brasil com o PP, o Partido Progressista. Vem aí uma federação que pode mudar de nome para União Progressista? Lana, conta pra gente. Os dois é um gigante com 14 senadores, 6 governadores, 1.328 prefeituras, perto de R$1 bilhão de fundo eleitoral. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União, falou no discurso sobre polarização, sem citar nomes, lembrou desentendimentos da política e afirmou que a federação vai superar tudo isso. Mas ainda falta entendimento entre os próprios caciques do UP, como ficou batizado o União Progressista. Não conseguiram definir um novo presidente, lançaram uma modalidade nova, a presidência compartilhada entre os dois atuais comandantes do União, Antônio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira. Partido com 2 presidentes. E uma reunião realizada pelo PSDB aprovou por unanimidade o início do processo que deve resultar na fusão do partido com o Podemos. Então tem a coligação União Brasil e PP e a fusão do PSDB com o Podemos. Para a gente entender como é que funciona essa ligação de partidos, nós recorremos ao especialista, o cientista político Rodrigo Prando. Ele vai explicar para a gente as diferenças entre coligação, entre fusão e federação na complexa política brasileira. A coligação, ela é uma união de alguns partidos com objetivo eleitoral, ela é curta. Se a gente usar uma metáfora, né, na política usa-se muito, né, a coligação é como se fosse um namoro ali, os partidos têm um compromisso que é eleitoral. A federação, ao contrário, a federação já é o que? Uma união e que tem que ter pelo menos 4 anos de duração. Então aí esta federação vai ser um super centrão, porque tem União Brasil e o PP, o Progressistas. Inclusive, se consolidar, tudo como parece se encaminhar, supera em número de deputados, senadores, mais a maior bancada, superando o PL de Bolsonaro. Já no caso do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, comandado pelo Marconi Perillo,
E o Podemos de Renata Abreu, o que nós temos? Nós temos uma situação que é a fusão. Então, a fusão é, de fato, a criação de um novo partido, inclusive com um novo CNPJ. Esta fusão trará uma unidade em termos de valores políticos, uma unidade programática? Veja só, é muito difícil que no Brasil você tenha partidos que tenham uma coesão interna a ponto de dizer todos fecham no mesmo tema, mesma agenda e concordam em tudo. Mas é uma tentativa do PSDB que foi minguando. Eu até, e muitos me perguntaram, e a gente até trouxe à tona o PSDB, que foi se apequenando, foi um partido que conquistou a presidência da República com Fernando Henrique por 2 anos, depois foi perdendo protagonismo, e a gente tem várias questões para discutir num outro momento, mas de fato, é complicado você ter uma unidade, mas é uma tentativa, sabe do quê? Ressuscitar uma ideia de uma terceira via. O que a gente sabe é que a política brasileira está espremida, ela está ali numa situação delicadíssima entre 2 grandes blocos, que não necessariamente são blocos partidários, mas são 2 grandes ideologias. O lulopetismo de um lado e o bolsonarismo do outro. Esse é o cientista político Rodrigo Prando, ajudando a gente a entender essas novidades na política partidária brasileira. E no fim a gente vai pagar a conta também pelas cotas que são destinadas para os partidos políticos. Às 11h27, Nath Luquezzi, daqui a pouco, 1h30 da tarde, você estará na tela da Band com a Lari Lopes no comando do Band Mulher, que hoje terá quais atrações? Nós vamos falar sobre epigenética, que é uma área da biologia que estuda como que o ambiente, o estilo de vida de uma pessoa podem afetar a expressão desses genes. É um assunto complexo, mas a gente vai receber uma especialista para destrinchar tudo pra gente. E a gente também vai falar pós-parto, pós-maternidade, puerpério, a mulher quer muito mudar fisiologicamente, né? Quer mudar um pouquinho. E aí tem uma nova cirurgia plástica que se chama retrofit da mamãe. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje, além de, claro, aquele giro pelo mundo dos famosos. Tudo isso e muito mais à 1h30 da tarde. Você volta aqui na RB sexta ou segunda-feira? Somente na segunda-feira. Eita, que bênção. Bom feriado a todos, juízo, viu? Um bom descanso para você e bom Band Mulher daqui a pouco. Muito obrigada. A gente volta amanhã, às 10 da manhã, depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, a partir de agora destacando o que de mais importante acontece no esporte de Campinas, do Brasil e do mundo. Até amanhã e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O prazo de inscrição para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, termina hoje. As inscrições devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E vale lembrar que o FIES permite que os estudantes financiem as mensalidades dos cursos de graduação nas universidades privadas. Os estudantes que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010, com regras em relação às notas das provas. E os estudantes que possuem renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. O resultado das vagas será divulgado no dia 6 de maio. E quem não for selecionado poderá participar da lista de espera dos dias 14 a 22 de maio. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio